E aí, Caio, é importante colocar o Caio Junqueira também na nossa conversa aqui, depois da aprovação lá no plenário do Senado desse PL da dosimetria. Qual pode ser o impacto dessa votação e de toda essa discussão que a gente viu, desde o surgimento da questão com a possibilidade de anistia, vindo agora para esse PL da dosimetria, olhando para frente, para as eleições do ano que vem? Bom, vamos lá, Márcio. Não é, olhando do campo político da direita, né? Não era o projeto que a direita conseguia, queria e defendeu, que era um projeto de anistia, um perdão completo, amplo, geral e restrito a todos, mas era o projeto possível do ponto de vista da política, né? Tanto que houve ali no decorrer desses meses, a gente vem acompanhando bastante isso aqui, muita rejeição por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em uma ponte com o Supremo Tribunal Federal, até sobre qualquer avanço do projeto da anistia. Veio a formulação do projeto da dosimetria e isso conseguiu ter um aval. Porque do ponto de vista jurídico, Márcio, você consegue contestar juridicamente, constitucionalmente, uma anistia ampla, geral e restrita, e o Supremo Tribunal Federal deu todos esses sinais. Você contestar do ponto de vista jurídico, constitucional, o projeto da dosimetria é um pouco mais complexo e mais difícil. E o próprio Supremo Tribunal Federal, às vezes até em entrevistas do ex-presidente Luiz Roberto Barroso, disse isso. Tem uma entrevista que eu não me esqueço, mas que o Barroso deu para o jornal o Globo, salvo engano, em que ele diz ali explicitamente, ele dá esse sinal de que se o Congresso aprovar uma redução de penas, fica difícil do Supremo Tribunal Federal se posicionar contrário, porque ele está aprovando uma redução de penas. Então, isso que nós estamos vendo agora, essa aprovação em 2 semanas, no final deste ano, ela embute um acordo político, sim, das cúpulas do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto muito importante. As contestações que nós estamos vendo ao longo do dia, está todo mundo fazendo a política. Quem é contra está se manifestando contra, justamente porque ano que vem tem eleição. Quem é a favor está se manifestando a favor. Do ponto de vista dos 2 presidentes, do Senado e da Câmara, tem um aspecto positivo que é tirar esse assunto da frente. Não podem ali depois, em fevereiro, em março, quando retornar ali depois do Carnaval as atividades legislativas, os bolsonaristas vieram falar, poxa, é anistia. Não, a anistia não seria possível passar, se passasse seria derrubado. Do ponto de vista político, foi o projeto possível. Então, você tira esse assunto da frente, um assunto altamente político, altamente divisivo da sociedade brasileira e da política, mas você tira ele da frente para você começar 2026 de alguma maneira. E tem benefício, sim, não só para os condenados do 8 de janeiro, não todos, quando a gente olha o texto da lei, para quem financiou, não atinge, agora atinge, melhora a vida, sim, dos condenados da trama golpista e também dos condenados no 8 de janeiro. Então, é um acordão, é o acordo que a política encontrou para tirar esse assunto da frente, beneficiar um lado, beneficiar o outro, e aí cada um agora, daqui em diante, vai fazer a política. A gente estava vendo ali o Palácio do Planalto falar, não, o presidente Lula vai vetar. Está fazendo a política também, reiterando uma posição que ele tem contrária a tudo que aconteceu, inclusive nessa votação. E do ponto de vista de quem aprovou, quer tirar esse assunto da frente, porque tem outros assuntos mais relevantes até que esse, em termos de Brasil e de desenvolvimento do país, para a gente tocar. Como a própria pauta econômica que vai ser votada ainda nessa sessão do plenário e o governo espera que seja aprovada, o que teria sido fruto de um acordo para essa passada aprovação do PL da dosimetria. A gente vai continuar acompanhando o que acontece lá no Senado Federal, nesse praticamente último dia de sessão antes do recesso parlamentar, vamos colocar assim, e a gente pode voltar a qualquer momento. Mas, claro, destacando a vitória da oposição na aprovação, há pouco, do PL da dosimetria. Agradecendo muito a Caio Junqueira, Theo Cury, claro, a nossa repórter, toda a nossa equipe lá no Congresso Nacional, comandada pela repórter Carol Rosito. A gente pode voltar a qualquer momento com esse assunto. Obrigado, gente.